Tzeentch, Senhor da Mudança. Alguns dizem que os universos de Warhammer estão todos conectados em um balé cósmico incompreensivelmente complicado. As vitórias em um reino concedem poder a outro. A derrota em um desequilibra a balança em seus reinos espelhados. Enquanto universos se retorcem pelo tempo e espaço, só uma força os conecta, a distorção. E nesse reino existe um esquema interdimensional, uma aranha no centro da teia, um ser que acredita ser o maestro nesta grande ópera, o segundo mais poderoso de todo o panteão dos deuses sombrios. Tzeentch, o Senhor da Mudança. Mas aqui vamos discutir a mentira mais profunda e sombria do universo de Warhammer, promulgada por seu maior mentiroso. O mundo que foi. Está frio. Névoa branca sai da minha boca enquanto ofego. Minha garganta está rouca e meus pulmões queimam. Eu seguro o ar como um avarento. Eles estão se aproximando de mim. Compreensível, mas ainda assim não é o meu resultado ideal. Dizem para esperar o melhor e se preparar para o pior. Bem, a vida era boa, então, lamentavelmente. Eu sempre fiz mais do primeiro. Eu esperava pelo melhor. Ignorei os ventos que mudavam. Eu ignorei os sinais crescentes. Como um cavalo de carga, eu me coloquei viseiras para não enxergar o que eu sabia que me assustaria se eu encarasse de frente. E eu perdi o controle. Então perdi tudo. Os ventos foram aumentando devagar, dia após dia, como um caranguejo na água. Não percebi que o caldeirão onde eu estava fervendo aos poucos. E nossa aldeia estava no centro, nós éramos o caranguejo. Eu era um dos poucos, e escondíamos isso bem na nossa linhagem. Só as famílias antigas da aldeia sabiam o segredo. A maioria achava que era história de velha, usada pelos rapazes para se destacar e pelas moças para assustar os homens. Mas era verdade. Nós podíamos sentir os ventos. Sabíamos muito mais do que deixávamos transparecer, pois era algo odiado saber o que sabíamos, ser quem éramos, aqueles que sabiam. Conhecíamos os ventos da magia, sabíamos moldá-los, e também os caminhos do inimigo, das trevas. Mas isso não me serviu de nada. Nada, 100 gerações de conhecimento acumulado, e isso falhou. Ou talvez a culpa tenha sido só minha. Como eu disse, ignorei os sinais, as colheitas arruinadas, os partos de carros natimortos, as pedras que sangravam, os ventos dela, o aumento da força deles, a direção em que sopravam. Sempre sopravam do norte, sempre o norte. E eu deveria ter sabido. Mas eu ignorei. Eu dizia todo dia, amanhã vai mudar, vai diminuir, vai soprar de outro ponto cardial. Mas não mudou. Então, quando eles vieram, eu não estava pronto. Um estrondo ecoou à noite, todos acordaram. Nós corremos para fora. Uma paliçada de 3 metros. Eles a derrubaram. Não sabíamos da chegada deles. Haviam se esgueirado à noite. Que carnificina! Que horror! As forças do avô. Vi pessoas virando cogumelos que espalhavam atrocidades rapidamente. Lâminas fétidas pingando bile, a doença e tudo o que ela atingia. Animal, colheita, árvore ou homem. Eles massacravam. Eram imunes às lâminas de nossas espadas, ignorantes à necessidade de morrer, mesmo quando empalados em lanças.
Eu fugi para minha casa, tranquei a porta e então me afastei dela, espreitando no escuro, imóvel, paralisado como uma criança, como se qualquer movimento pudesse chamar a atenção deles. Eu até prendi a respiração. Então aconteceu. Eu não estava preparado. Eu estremeci quando a própria porta mudou. Ela criou um rosto avermelhado a partir dos nós da tábua de carvalho. Uma voz vinda da terra entoou alegremente. Você sabe que eles estão entrando por todas as portas aqui, com barulho ou sem. Olhei aquilo apavorado, boquiaberto. O que você vai fazer? O que você é? Não o quê? Quem? Ele entoou. E eu soube instantaneamente. Não poderia ser de outro. Minha mente se enche de potenciais, medos, dúvidas e memórias. Terror de segunda mão. Tudo varrido quando ele falou novamente. Você tem minha atenção por pouco tempo. Eu sabia que ele me oferecia um pacto. Mas por causa de quem eu sou, ele não quer ser indelicado. Por que agora? Você precisa de mim. Mas por que agora? O que você pode me oferecer que vale a minha alma e danação? O que você ganha? Satisfação é um enigma. Se você pedir aquilo de que precisa, então receberá. Se pedir aquilo de que não precisa, então minha ajuda terminará. Ah, eu te conheço. Sua primeira resposta esconde a verdade. Você deseja me usar como diversão contra os adoradores do avô. Não negue isso. Seus olhos parecem brilhar. Eu não nego nada. Você está ficando sem tempo. Então é isso que eu terei. Tempo. Cuidado, mortal. Para nós, o tempo é um oceano. Para a sua espécie, é um rio. Você não se sairia bem tentando viajar rio acima até a fonte. Terei tempo daqui em diante. Sozinho aqui, congele meu lar no tempo para que eu possa refletir. A porta então pareceu inclinar seus nós para mostrar que olhou para baixo e depois para cima novamente. Eu me arrastei lentamente até a janela, evitando toda a luz que entrava e podia mostrar meu movimento. Espiei por trás da cortina e lá estava. O saque retratado da minha aldeia. Nada se mexia. Eu absorvi lentamente a paisagem, prolongando esse momento, sabendo que quando me virasse, estaria novamente lutando contra isso. Mas eu precisava mantê-lo entretido, senão estaria morto. Tão morto quanto a minha aldeia. Já era tarde demais. Agora não restava nada além de vingança. Afastei-me da janela e olhei para o rosto na porta. Para ele. E agora? Ele ronronou para mim. Tenho uma pergunta sobre os termos. Você ganha minha devoção automaticamente. Você se diverte se eu for inteligente o suficiente. Até onde posso perguntar? Perspicaz. Você pode imaginar minha maior aposta. Então você descreveria quanto do meu presente você gostaria de usar em qualquer coisa. Para ser justo, você deve saber que se pedir para que este lugar seja totalmente cortado do tempo, você estaria ultrapassando o seu limite. Eu sairia ofendido. Mas se você pedir pela maior extensão possível, então você ganharia pelo menos séculos. Então, você simplesmente desaparecerá quando todo o seu presente for usado. Isso depende do espetáculo. Me entretenha. Eu faço uma pequena inclinação com a cabeça e então me viro e caminho. Acho que meu treinamento é tal que isso é possível, mas agora estou nisso. Eu devo jogar para ganhar. Só se você enganar o trapaceiro, ele lhe dará o que merece. Eu preciso ser esperto, Ish, tanto quanto eu puder. Não sou um mago de faculdade. Sou apenas um conhecedor das coisas. O que ele quer? Por quê?
O que eu posso ganhar com isso? Eu paro e me viro para isso. Parado, dou o passo final. Tenho meus pedidos. Excelente. Eu praticamente te dei o primeiro, então tente não me decepcionar. Eu desejo uma ampliação do meu poder. Mas então eu ergo um dedo e... Humano. Aqui não há necessidade de comida, sono ou qualquer função corporal. O velho rosto de Carvalho começou a se transformar em um esgar de desprezo. Peguei ele e pensei eu, nada mais. Uma conversa educada sobre isso depois, antes de você ir. Responder a 3 perguntas, hein? Os nós se moveram de novo, assumindo uma expressão curiosa, mas logo voltaram ao normal, como uma porta comum. Ela se escancarou, quase saindo das dobradiças. Uma rajada de vento invadiu o cômodo enquanto forçava a entrada no quarto. Mas em vez de me arremessar contra a parede, eu me elevo enquanto ela me envolve e atravessa meu corpo, deixando rastros de si mesma para trás. Fui levado e balançado pelos ventos por algo que pareceu durar horas. Finalmente, fui gentilmente colocado de volta ao chão, meus pés tocando os juncos e meus olhos brilhando com um fulgor sobrenatural e lânguido. Eu havia mudado. Eu podia sentir os ventos da magia me envolvendo. Percebia seus redemoinhos e pequenas mudanças de velocidade ou direção. A porta se fechou com força novamente. Eu sei que você ainda está aqui. Sentei-me devagar no chão, pernas cruzadas, e encarei a porta de madeira vazia. Então, minha primeira pergunta na nossa pequena conversa: por que você se decepcionou com minhas escolhas? Um vento soprou e um sussurro acariciou meu ouvido interno. Poder como uma ferramenta, não um destino. Claro que eu sei disso, mas precisávamos ter essa breve conversa. Os nós da porta agora surgem novamente. Um rosto aparece, mas agora não é humano, é um falcão, eu acredito. Mas eu digo tudo isso, eles brilham de novo. Minha segunda pergunta. Você quer me usar como instrumento contra os seguidores do seu rival, os infestados, acreditando que minhas habilidades aprimoradas por seus dons podem destruí-los? Eu fiz, e mais, mas agora, bem... Você tem apenas uma pergunta restante. É melhor que seja boa. Eu assenti solenemente. Uma afirmação antes da minha pergunta. Nossos objetivos colidem. Esse é o motivo da sua chegada, dos seus dons. Mas você esperou até que eu não tivesse mais nada para salvar, esperando que meus sonhos fossem pequenos e míopes. O menor em vez do maior. Você esperava me subestimar, cair sobre os bandidos e horrores do seu inimigo e então definhar, exaurido. Você tirou minhas escolhas. Agora vou recuperá-las. Agora eu tenho o poder. Seu investimento está claro. O receptáculo agora é digno. E eu tenho 1 ano. Então, minha terceira pergunta... Me diga como usar meu novo poder para destruir todas as forças de Nurgle. A porta ficou plana e balançou forte nas dobradiças. Então ela se abriu de repente. E então se transformou em fumaça. Depois tomou a forma de um ser diante de mim, um escriba encapuzado, de modo que seu rosto estava oculto nas sombras, mas seus olhos estavam fracamente iluminados no meio da escuridão. Seu sorriso mal visível, apenas o queixo aparecendo, o movimento mais sugerido pela ação do que pela visão, também parecia oscilar entre a realidade e a ilusão, como o reflexo da luz de uma vela ao vento. Toca. Você não pensa pequeno. Gosto disso. Então vamos começar. E assim ele fez. Isso me ensinou o que eu precisava saber desde o começo. O essencial, a natureza do poder, seu fluxo, refluxo, base e essência.
Me ensinou feitiços, magias, maldições, círculos, encantamentos e alquimia, a natureza transitória da matéria, de quem domina o aço do pensamento e da vontade. Eu conhecia os nomes das coisas, sua ressonância central, como torcer seus fios conectados aos ventos da magia, como mudar a realidade e, por fim, como destruir os montes balbuciantes e gordurosos de seus inimigos, seus arquifeiticeiros, seus príncipes mais poderosos. E quando terminamos, no dia em que a bolha se desfez e o tempo colidiu de volta com o meu universo, eu liberei um ano inteiro de raiva reprimida, luto, estudo, horror e tristeza e, é claro, ódio. Transformei a terra em lama e o ar em facas. Quebrei suas colunas e os virei do avesso com um movimento do pulso e uma palavra dita suavemente em uma língua que não existe. Limpei a sujeira deles e contive suas explosões enquanto estourava um por um. Eu purifiquei cada um deles individualmente e, ao final, envolto em poder, estendi meus ventos ao mostrar minha força ao meu inimigo. Eu limpei toda a área da imundície deles, mostrando que a carnificina anterior foi apenas para o meu prazer, meu plano há muito arquitetado, minha vingança. Mas, como sempre, quem ri por último ri melhor. Eu me achava tão esperto naquela época. Veja, eu tinha limpado a região e com isso descobri que todo o meu poder místico estava tão afiado que só se aplicava a eles. Contra as forças do avô, eu era um flagelo. Para todo o resto, nada. E eu havia purificado a região. Isso significava que eu era o único sobrevivente do massacre. Sobrevivente de passado misterioso. Poucos sabiam. Após os casamentos, eles já não eram só da nossa aldeia. Depois de tanto tempo. A notícia se espalhou rapidamente. E eu fugi. E agora eu ofego, meus pulmões lutam por ar. Eu estive correndo por tanto tempo. Estou com tanta fome e cansado. Mas os cães do caçador de bruxas se aproximam a cada hora. Estou fora de forma. Eu sempre esperei pelo melhor. Mas o demônio agora resistiu mais tempo, pois um caçador de bruxas não é de Nurgle, então, para ele. Eu sou um escriba gordo que vai queimar do mesmo jeito. Certo. Bem-vindo, caro ouvinte, eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e entidades importantes do universo de Warhammer 40.000. A sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Agora, antes de avançarmos demais neste vídeo, por favor, esteja ciente de que esta é uma continuação das minhas introduções aos deuses sombrios Khorne e Vovô Nurgla, então tente assisti-las primeiro se possível. Apesar de tentar fazer cada episódio independente, há um limite para quantas vezes posso falar sobre as origens dos deuses e o início do universo Warhammer sem parecer repetitivo. Vamos ser mais rápidos neste episódio. Mas não tema, quero tornar isso uma jornada divertida, já que temos ao longe o que chamo de maior mentira do universo Warhammer. Algo realmente impressionante. Mas lembre-se, isso é só um panorama breve. Como sempre, só arranhamos a superfície do lore tão rico e profundo. É apenas uma introdução, um aperitivo para induzir você, caro ouvinte, a explorar os tópicos por conta própria com muito mais detalhes, caso se sinta tentado a fazê-lo. Agora vamos pegar nossas lanternas, apertar nossos cintos e mergulhar em um dos lugares mais sombrios do universo de Warhammer. Vamos falar sobre o Senhor da Mudança, o sutil Tzeentch das mentiras. E assim, para o básico, vamos nos apoiar na sabedoria já existente. Para citar, não pergunte qual criatura grita na noite.
Não questione quem te espera na sombra. É o meu grito que te acorda à noite e o meu corpo que se agacha na sombra. Eu sou Zinj, e você é o fantoche que dança conforme a minha música. O livro de Zinj. Zinj, também conhecido como o Transformador de Caminhos e o Arquiteto do Destino, é o deus do caos da mudança, evolução, intriga e feitiçaria. Zek é especialmente fortalecido pelo desejo de mudança e ambição de progresso entre os mortais. É ele quem tece os fios que conectam cada ação, plano e intriga sutil em um jogo de manipulação e subterfúgio que abrange toda a galáxia. No final de cada um desses fios está a alma enredada de um fantoche humano, aqueles de seus servos e agentes mortais que acreditam servir ao Senhor da Feitiçaria em pactos mutuamente benéficos. A verdade é que cada ação de Zinj é planejada com o objetivo final de se estabelecer como a principal potência do caos na disformidade. Pela natureza do Senhor da Entropia, mesmo ao triunfar, ele continuaria buscando turbulência e mudança. Zinj é, ao mesmo tempo, o mais e o menos compreendido dos deuses sombrios. Ele é o deus do destino, das tramas e dos esquemas, assim como o deus que exemplifica a natureza sempre mutável da disformidade. No entanto, Zinj não trama em direção a algum objetivo, pelo menos nenhum que possa ser compreendido. Ele conspira só por conspirar. Ele constrói sem parar, mesmo quando seus próprios planos desmoronam pela complexidade. Ao mesmo tempo, ele é um deus do conhecimento e da compreensão, e seus devotos podem ser aqueles que buscam um entendimento mais profundo de um universo frequentemente enigmático. Tianche é conhecido por 100.000 títulos em toda a galáxia, entre eles o Tecelão dos Destinos, o Grande Conspirador e o Arquiteto do Destino. Em sua mente, ele ouve as esperanças de cada ser senciente de cada planeta da galáxia. Ele observa os planos de seus brinquedos enquanto se desenrolam na história, brincando com o destino e a sorte, tanto para seu próprio entretenimento quanto para avançar seus esquemas insondáveis. Zinj se alimenta da necessidade e do desejo de mudança, que são parte essencial de toda a vida no universo. Todos sonham com prosperidade, liberdade e um futuro melhor. Esses sonhos não são exclusivos dos pobres ou desamparados. Até governadores planetários e almirantes da Marinha Imperial sonham com mais riquezas, ou até com o fim de suas responsabilidades com o Imperador. Todos esses sonhos criam um poderoso impulso para a mudança, e as ambições das nações geram uma força capaz de desafiar a história. Zinj é a personificação dessa força dentro da dobra. Ele foi o segundo deus do caos a despertar na dobra durante a Idade Média da Velha Terra, no segundo milênio. Seu nascimento marcou a maturidade das nações e da política humanas, com todas as suas intrigas e traições implícitas. Zinj não se limita a observar o cumprimento e a decepção causados pelo tempo. Ele tem seus próprios planos, esquemas tão complexos e intrincados que tocam a vida de todos os seres vivos, quer eles percebam ou não. A compreensão do Deus do Caos sobre tempo, história e intriga faz sua postura se entrelaçar, criando uma teia de causalidade que alcança as estrelas. Zinj conhece as visões e planos de todos os mortais da galáxia. Ele aprecia as tramas dos outros e favorece a eliminação dos mais fortes. Quando a voz interior fala ou os desesperados sussurram preces à noite, é o arquiteto do destino que escuta. Ele percebe cada evento e intenção, e a partir dessas informações, sua mente poderosa consegue calcular como cada um influenciará o futuro. A rede de probabilidade, esperança e mudança alimenta e sustenta Zinj. Sem isso, ele acabará desaparecendo. Talvez o arquiteto do destino queira derrubar outros deuses do caos ou expandir seu domínio sobre todos os reinos mortais. Talvez nem Zinj saiba ao certo. Independentemente do objetivo final, ele tenta alcançá-lo manipulando humanos e xenos. Ao oferecer conhecimento e feitiçaria, ele recruta poderosos senhores da guerra do caos e magos, impactando a vida de muitos de uma vez. Poucos planos de Zinj são realmente simples.
Alguns duram eras por serem complexos, enquanto muitos parecem contradizer outros ou até os próprios interesses dele. Só Tzeentch enxerga os fios dos futuros potenciais se entrelaçando no tempo, como novelos de cordões multicoloridos feitos de decisões, acasos e coincidências. Tzeentch é o mestre incontestável da magia no universo. Feitiçaria é um dos agentes de mudança mais poderosos, usada pelos mais ambiciosos e sedentos por poder. A energia psíquica bruta que fortalece o psíquico do reino mortal é o próprio tecido do reino do caos, o mesmo tecido que compõe os poderes do caos, seus servos demoníacos e as sombras das almas dos mortais que tremulam na disformidade e que a humanidade chama de almas. O uso do poder psíquico, ou magia, como pode ser corretamente chamado, é considerado a expressão máxima de fé entre os seguidores de cada um, que tem muito a ganhar com o patrocínio de seu patrono. Apesar de arriscarem suas almas imortais, ao menos terão poder ilimitado enquanto viverem. Isso contrasta fortemente com os miseráveis psíquicos do Império da Humanidade, que, capturados pelas naves negras da Inquisição, são levados ao terror e muitos acabam alimentando a fome insaciável do Imperador moribundo por energia psíquica. Aos olhos de Tzeentch, as criaturas mortais estão imensamente mergulhadas na ambiguidade, mas de alguma forma travam suas guerras pessoais completamente alheias às inúmeras contradições em suas almas. Tzeentch não consegue evitar se intrometer no reino mortal. Alguns da Inquisição acham que o grande conspirador causou o crescimento das habilidades psíquicas na humanidade nos últimos milênios. Sua necessidade de manipular, controlar e aumentar seu poder na distorção o faz jogar eternamente o grande jogo contra seus irmãos deuses do caos. O arquiteto do destino evita se envolver diretamente na guerra, preferindo vencer com astúcia e feitiçaria em vez de força bruta. Consumido por pensamentos inefáveis, Tzeentch prende a galáxia em sua teia de esquemas complexos, como uma aranha prende uma mosca. A pele de Tzeentch se retorce com rostos que mudam, zombando e caçoando dos espectadores enquanto ele fala. Esses rostos repetem suas palavras com pequenas diferenças ou fazem comentários que geram dúvidas sobre o que ele diz. Esses rostos menores aparecem e desaparecem rapidamente, mas o rosto enrugado de Tzeentch permanece na parte inferior do seu peito. Cabeça e corpo tornam-se um só. Dos olhos ardentes de Aval Tzeentch surgem dois grandes chifres, cujas pontas em espiral crepitam com fogo arcano. O firmamento ao redor de Tzeentch está repleto de magia. Ela se enrola como fumaça líquida em sua cabeça, criando padrões sutis. Lugares e pessoas surgem na fumaça enquanto Tzeentch observa seu destino. Quem aparece inevitavelmente verá a mente, corpo ou destino mudarem de forma estranha, pois ninguém chama a atenção de Tzeentch e sai ileso. Tzeentch influencia o reino mortal com manipulações sutis e artimanhas traiçoeiras. Suas vítimas são feiticeiros atraídos por conhecimento proibido, estudiosos que buscam saber a qualquer custo e políticos seduzidos pelo poder de superar inimigos através do conhecimento. O número sagrado de Tzeentch é 9. Suas cores normalmente são vistas como azul e dourado, mas um arco-íris sempre em mudança também é apropriado, já que ele é o senhor da mudança. Essa foi a história básica de Tzeentch. Mas como já afirmei em entradas anteriores, acredito que eles, os deuses sombrios do caos, tiveram sua origem no universo de 40.000, pois existiam desde o início dos tempos no mundo que foi, e quando alguém existe na disformidade, sempre existiu. Assim que eles nascem no universo de 40.000, eles então transcendem o tempo e o espaço e passam a existir em todas as partes da disformidade, pois é somente no universo de 40.000 que a data, ou pelo menos uma aproximada, é dada para o seu próprio nascimento. A disformidade é o elo entre todos os universos. Eles já existiam desde o início dos tempos no universo de fantasia. Estavam presentes desde o nascimento. Por isso, acredito que o universo de 40.000 antecede o de fantasia.
Irônico quando olhamos para os lançamentos dos jogos, é claro, mas estou me desviando do assunto. Agora que já analisamos o reino de cada deus do caos, como é apresentado na disformidade, vamos então discutir o reino do feiticeiro e, em seu coração, sua fortaleza impossível. Para citar, assim como Tzeentch se manifesta e aparece de muitas formas diferentes, muitas delas fluidas e mutáveis, o domínio do mutador de caminhos dentro do reino do caos também se adapta constantemente aos caprichos, desejos, humores de seu mestre e, é claro, às exigências de seus 1001 planos. Observadores humanos, xenos ou demônios percebem e interpretam esse território de várias formas. Na verdade, alguns estudiosos e alguns dos poucos testemunhos de primeira mão mais coerentes que sobreviveram ao contato com o reino de Tzeentch sugeriram que nem mesmo mortais ou demônios, exceto talvez os mais poderosos senhores da mudança, conseguem compreender a verdadeira natureza do reino mutável de Tzeentch. A maioria que visita o domínio do grande mutador enlouquece rápido. Pessoas com mente e vontade excepcionais talvez consigam captar só uma das muitas faces da paisagem cristalina, que como Tzeentch tem infinitas faces. Muitos comentaristas sugerem que a mente mortal só consegue perceber o mundo da energia do Warp, moldada em algo que se assemelha a uma forma sólida por meio de símbolos ou metáforas, imagens criadas pela mente dos mais determinados numa tentativa de dar sentido ao puro caos e à constante mudança. Na verdade, muitos comentaristas recorrem a metáforas paradoxais até mesmo para descrever o processo de perceber o próprio reino de Tzeentch, como esculpir com névoa, descrever um sonho enquanto ele acontece, cantar em silêncio, pintar com névoa e coisas do tipo. O grande oceano do Warp é um mar de loucura e insanidade, e o reino de Tzeentch é a essência concentrada dessas coisas tomando forma. Apesar da constante mudança do domínio do arquiteto do destino e da limitação da mente mortal em compreendê-lo, algumas visões comuns surgiram das descrições do reino de Tzeentch. Alguns observadores afirmam que um enorme labirinto cristalino domina a paisagem, uma planície luminosa que brilha como uma opala polida e manchada. No labirinto, passagens surgem, somem, se unem, se separam e mudam de direção ao acaso. Só os senhores da mudança, os servos mais poderosos de Tzeentch e os que têm os insights dos irremediavelmente loucos conseguem compreender e navegar pelo labirinto insano de Tzeentch. Nenhum demônio é necessário para agir como sentinela no reino de Tzeentch. O labirinto já oferece proteção suficiente contra qualquer um imprudente o suficiente para atacar o grande esquema. Quem observa a substância cristalina deste labirinto vê mais do que luz refletida e refratada nas superfícies brilhantes. Eles podem vislumbrar medos, misérias e esperanças manifestadas visualmente, sonhos e pesadelos, histórias reais e imaginadas, futuros potenciais, imagens de tortura, êxtase e desespero, e pensamentos abstratos momentaneamente concretizados como imagens nos cristais. Um visionário relatou ter visto várias imagens de seus filhos em diferentes momentos de suas vidas, todos eles momentos de desespero, tristeza e aflição. Outra relatou experiências no reino de Tzeentch como exultantes e extasiantes, ao ver reflexos do que acreditava serem futuros possíveis, cada um mais alegre e bem-sucedido que o anterior. Ainda outro afirmou ter observado imagens de pesadelo na superfície espelhada do labirinto. Demônios arrancando a carne de amigos e entes queridos, a destruição de sua casa por feiticeiros sombrios empunhando o fogo do caos, e pior de tudo, a transformação de seu próprio corpo em uma massa crescente cheia de tentáculos. Quando o último viajante desviou o olhar das visões infernais, percebeu que dias haviam passado e que seu corpo havia se tornado a horrenda criatura do caos, vista em sua visão. Registros imperiais mostram que todos os 3 indivíduos tiveram fins trágicos: suicídio, insanidade e execução pelas mãos da Inquisição, respectivamente. De certa forma, os sobreviventes do reino de Tzeentch tiveram sorte, pois dizem que a maioria dos que cruzam o labirinto da Guarda-Corvo vagam eternamente como sombras insanas do que foram, atormentados por visões horrendas, arrependimentos e esperanças inalcançáveis.
Enquanto a passagem do tempo na disformidade flutua e não corresponde ao seu fluxo linear regular no espaço-tempo quadridimensional normal do Materium, a inconsistência da progressão do tempo é ainda mais acentuada no reino de Tzent. Como a anedota sugere, enquanto se contempla os cristais do reino labiríntico de Tzent por alguns minutos solares, dias ou até anos padrão podem passar. Duas pessoas podem acessar o reino de Tzent simultaneamente. Um pode sair e dizer que anos se passaram, enquanto o outro pode viver séculos no reino de Tzent, mas afirmar que ficou ausente só por minutos. Além disso, outras peculiaridades nas percepções individuais do tempo ocorrem dentro do próprio reino de Tzent. Um único passo pode levar horas para ser concluído. Admirar por segundos a refração da luz na estrutura cristalina do labirinto pode, na verdade, tomar dias. Lendas contam sobre uma entidade conhecida como o Guardião do Labirinto, que habita o labirinto cristalino. Apesar do nome sugerir que ele protege o reino de Zinchi, dizem que age mais como porteiro e observador. Rumores falam de um caminho através do reino de Zinchi que, em teoria, qualquer um, mortal ou demônio, pode seguir para descobrir o conhecimento infinito. Para seguir esse caminho, o peregrino curioso deve atravessar 9 portões. Esses portais, 3 vezes mais altos que um homem, surgem como arcos dourados, cercados pelas chamas negras e rosas da distorção de Zinj. O guardião do labirinto, ou a natureza temporal estranha do reino de Zinj, faz com que o guardião apareça como uma enorme boca desencarnada, pairando sobre todos os 9 portões ao mesmo tempo. Em cada portão, a boca fala ponderadamente. Faz perguntas a quem busca conhecimento. É um dos 999 enigmas de Zaratzat. Aqueles que respondem corretamente aos enigmas podem passar pelos portões e continuar no caminho para a iluminação suprema. Aqueles que não conseguem responder corretamente estão condenados a vagar pelo labirinto por toda a eternidade, tomados pela insanidade e pelo arrependimento pelo conhecimento infinito que poderia ter sido deles. A lenda conta sobre um ser, o único em toda a história, que respondeu corretamente às 9 perguntas. Muitas versões da história dizem que esse indivíduo apareceu como uma jovem acompanhada de um pequeno cachorro preto. Facções dentro da Ordem Malus travaram batalhas acadêmicas ferozes sobre o significado oculto dessa história, se ela realmente aconteceu ou se era apenas mais um sussurro metafórico do Mestre das Mentiras. A fortaleza impossível, o Sanctum Sanctorum de Zincha, a fortaleza impossível, disse que fica no centro do labirinto cristalino, se é que descrições geográficas como centro realmente se aplicam com alguma precisão a esse reino inconstante. Alguns veem isso mais como uma crença central ou conceito que gera pensamentos do que um local real, pois nada ali tem fisicalidade como os mortais entendem. Com esse edifício etéreo em constante fluxo, muitos o descreveram como um castelo cristalino composto do mesmo tipo de material do labirinto que o cerca. Torres desequilibradas surgem espontaneamente das mutáveis fundações da fortaleza impossível, como torres de chamas azuis, rosas e fogo distorcido. Portões, portas e portais abrem-se lentamente, como bocejos entediados, fechando-se de repente como bocas de feras antes de sumirem. As algemas mortais, criadas por grilhões psicológicos moldados por hábitos e cultura material, não entendem o design perverso da morada de Tzent. Como o nome indica, nem os mais visionários e hereges arquitetos do reino material conseguiriam planejar a arquitetura insana da fortaleza impossível. Poucos demônios, exceto os mais poderosos Lordes da Mudança, conseguem navegar por seus corredores. Como essas criaturas são a essência inteligente da loucura do reino de Tzent, ainda assim prosperam. Segundo relatos profanos, no fundo da fortaleza impossível está a lendária biblioteca secreta de Tzent. Essa coleção sem fim de tomos, pergaminhos e papiros reúne todo o conhecimento ou pensamento já registrado. A história é escrita e não escrita, fatos são verdadeiros ou alternativos e relatos do futuro podem ser reais ou imaginados.
Muitos dos volumes são tão carregados de conhecimento que adquirem uma espécie de consciência, passando séculos conversando com quem passa, discutindo entre si, reescrevendo-se e depois reorganizando seu lugar de acordo. Correntes de fogo disforme protegem e mantêm os livros presos. Horrores servem como grotescos bibliotecários e trabalham incansavelmente para recolocar as obras nas prateleiras, catalogar a coleção e manter o que se pode chamar de ordem na fortaleza impossível. Embora o próprio conceito seja uma anátema para o grande mutador, nenhum mortal poderia sequer compreender tal projeto. Como muitas coisas ligadas ao mudador de caminhos, poucas são o que parecem. Embora o labirinto de cristal, a fortaleza impossível e a biblioteca oculta frequentemente apareçam, ou pelo menos sejam percebidos conforme descrito acima, de forma alguma essas descrições são consistentes com todos os relatos fornecidos pelas almas infelizes que visitaram o domínio de Tzint. Sugeriram que observadores interpretam o reino de Tzint de forma subjetiva, filtrando a energia disforme segundo suas expectativas e experiências. É mais provável que o próprio Tzint determine como cada mortal ou demônio percebe seu reino, de acordo com as necessidades, caprichos e conspirações do mestre das mentiras. A corrupção de TZENTCA. Menos indivíduos e cultos do caos sucumbem às tentações oferecidas por Tzint do que aos outros poderes ruinosos, pois os benefícios que o Senhor da Feitiçaria oferece são menos tangíveis e imediatos do que os prazeres sensoriais de Slaanesh, a imortalidade doentia de Nurgle ou a força sanguinária de Khorne. A adoração a Tzint atrai quem valoriza o conhecimento, especialmente o secreto e proibido, e o poder que ele oferece. Os psíquicos, com sua habilidade secreta de acessar o poder da disformidade e alterar a realidade, são naturalmente mais suscetíveis à tentação de servir Tzint. Tzint concede aos psíquicos o conhecimento para atingir habilidades psíquicas ilimitadas, dominando técnicas arcanas chamadas de feitiçaria pelo Império da Humanidade, aprendidas apenas ao interagir com os poderes sombrios do imatério. Para muitos, o conhecimento proibido que Tzint oferece é simplesmente tentador demais para ser ignorado e, antes que percebam, já foram enredados nas teias emaranhadas do grande esquema e se tornam apenas mais um peão involuntário em suas tramas caóticas. Até mesmo os não psíquicos podem se tornar peões nos jogos intermináveis de intriga de Tzint ao descobrirem que, se fizerem uso do conhecimento herético oferecido pela Guarda do Caos apenas uma vez, talvez possam melhorar sua posição na vida ou a de seus entes queridos. Nobres e políticos imperiais são atraídos pela teia de Tzent, buscando vantagem sobre rivais através do conhecimento e poder que ele oferece. Mesmo assim, as classes mais baixas também favorecem o domínio da feitiçaria. Em uma sociedade tão difícil e repressiva quanto a do Império, pode ser muito fácil ceder às lisonjas de um pregador herege carismático que promete salvação e prosperidade, se a pessoa simplesmente concordar em seguir um determinado caminho rumo à iluminação. É exatamente dessa forma que inúmeros cultos de Tzeentch começaram por toda a galáxia. Muitos súditos, normalmente piedosos e bondosos do imperador, cansados do trabalho exaustivo e do desprezo da elite que controla tantos mundos imperiais, a esse Lisuede se juntou. Vários mistérios. Cultos. Esses cultos lentamente atraem essas pessoas cada vez mais para uma teia de corrupção tzeentchiana, até que, tarde demais, elas descobrem que se tornaram servas do caos. Embora a corrupção tzeentchiana seja a forma menos comum de perversão do caos encontrada pelo Império, ela também é a mais temida pela Inquisição, pois seus adeptos são os mais poderosos servos do caos e os melhores em esconder tanto a si mesmos quanto seus esquemas complexos da luz do Imperador. Fim da citação. E agora chegamos ao final. Agora, ouçam o que eu acredito sobre o que estou prestes a dizer. Nem tudo é cânone, mas tudo é verdade. Ou será que é o maior mentiroso e a maior mentira? Khorne é o maior deus, não é?
No sombrio futuro distante só existe guerra, então deve haver verdade, com certeza. E sempre foi declarado, sempre foi afirmado pela lei que Khorne é, de fato, o ser mais poderoso no Warp. Mais velho, mais forte. Mas isso, eu acredito ser a mentira suprema tecida pelo maior mentiroso de todos. Pois Tzeentch é o maior jogador, ator, estrategista, conspirador, manipulador e, é claro, mentiroso de todos. E já se sabe que ter um laranja útil é sempre melhor do que estar sentado no alvo, no próprio trono. Eu acredito que o poder por trás do trono seja Tzeentch, e vou explicar minha teoria para você, pois é só isso, uma teoria, mas uma empolgante. Espero que concorde. E se Khorne é o rei governante do inferno, sem a capacidade de realmente governar, ele ainda é o alvo, a referência que sempre será derrubada primeiro, permitindo que qualquer outro veja o jogo de poder dos seus irmãos guardiões. Eles recebem um aviso. Eu explico. Se Stannis consumisse o último dos Eldarai e absorvesse seus últimos guardiões, ele ganharia poder suficiente para potencialmente atacar qualquer um, mas ele escolheria primeiro atacar Coron. Quando Nurgle se fortalece no auge de uma epidemia, ele ataca seu adversário, Tzeentch, seu aparente oposto. Isso é típico de disputa entre irmãos mais novos. Para ficar em segundo lugar, se Nurgle algum dia ganhasse poder suficiente e duradouro para atacar com ousadia, ele garantiria que Khorne fosse destruído primeiro, pois isso lhe daria a posição de rei e o tornaria indiscutivelmente o mais poderoso. Porque todos eles jogam o grande jogo, o caminho difícil da guerra entre eles. Então todos eles dançam ao som de Tzeentch, na verdade, pois ele, Tzeentch, é o senhor das mentiras, o mestre do engano. Ele ganha poder com isso e deixa Khorne com os servos mais demoníacos e descarados. Pois os sedentos de sangue de Khorne são indiscutivelmente os mais poderosos de todos. Mas será que isso não serve para esconder e dispersar sua força? Afinal, Tzeentch possui os mais potentes adoradores mortais. Muitos vão zombar e citar algum marine com um bronze sei lá o quê, que cancela magia e, por esse motivo, acham que eles são mais poderosos porque poderiam vencer numa briga de socos. Louvável em uma situação de campo de batalha, mas dificilmente é a realidade das habilidades em um contexto de história e narrativa. Quando se compara o poder dos adoradores de Tzeentch, basta um pouco de tempo e uma pitada de imaginação para ver o quão verdadeiramente aterrorizantes eles são. Imagine toda a maldição, feitiço, praga ou adivinhação desagradável que você já viu em qualquer lugar. Qualquer um e todos são possíveis na escuridão sombria do futuro distante. E psíquicos de poder prodigioso podem dominar sistemas solares, até mesmo impérios menores, como espero ter demonstrado no Conto de um Psíquico. Então assista esse se quiser uma explicação melhor. Do meu próprio ponto de vista, é claro. Demônios de Tzeentch só fazem pactos complexos com os melhores. Bem, isso já é forçar a barra. Pois nenhum deus recusa súplica, mas para seus campeões. Tzeentch tem mais poder em seus peões do que qualquer um dos outros. Por mais sombrio que seja lutar contra os adoradores de Nurgle, por mais estranho que seja enfrentar os de Slaanesh, por mais rápido e brutal que seja confrontar os de Khorne, até mesmo encontrar os acólitos de Tzeentch é arriscar tudo. Pois ninguém sai desse encontro ileso, inalterado. Ele molda seus inimigos em conflitos sucessivos, incentivando os traços que deseja que prevaleçam para o lugar deles em seu grande esquema. Se você vence as forças de Tzeentch, foi sorte, habilidade, fé, coragem ou força? Ou será que ele quer que seu exército fique mais confiante para outra tarefa, ousada demais para sobreviver, ou tão inchado que não se importa? Nunca se pode saber. Mas cada vez que seus exércitos são confrontados, seus jogadores estão mascarados. Os encontros destroem os frágeis laços com a realidade e a sanidade que qualquer um pode considerar mais preciosos. Apenas as mentes mais disciplinadas conseguem passar por tudo isso, mas até elas estão em perigo, pois quando tudo o que se vê, tudo o que se cheira, ouve, toca, tudo pode ser uma mentira.
É raro o indivíduo que não é alterado por essa experiência para sempre. Sempre, para sempre na sombra de seus sonhos estão essas dúvidas, as pequenas rachaduras que aparecem e deixam a loucura entrar neles, em uma frase, em uma visão. E aqui está. Na verdade, eu ainda estou naquele quarto. Troque quarto por onde houver influência de Tzind e terá a resposta. Eu ainda estou sonhando? Estou sendo manipulado por Zik. Mas tudo isso é uma maneira indireta de dizer as coisas, pois quero que você veja o que eu vejo, o que vi quando descobri a mentira. Pois só existe guerra, certo? Isso é inegável. Então Khorne deve ser o deus mais poderoso. É sabido. Mas isso é verdade? É mesmo? Sun Tzu diz em A Arte da Guerra que são necessárias 7 famílias para sustentar um guerreiro. Quanto tempo leva para treinar um guerreiro para provisioná-lo? Você consegue ver onde quero chegar bem. Imagine isso. Então, cada pessoa que trama, planeja, conspira, tece, emaranha, redes de engano, todos eles estão dando poder a Tzind a cada segundo das projeções de cada general é uma súplica. Cada relatório de inteligência escrito e depois lido. Sim, tudo isso é importante e conhecido. Mas o que normalmente não se admite é que cada pessoa neste cenário agora precisa planejar, organizar, conspirar, tramar o tempo todo. Estrutura e caos. A comida precisa ser conquistada à força, assim como o milho adquire sabor. Mas até quando vão durar o planejamento, o preparo, a imaginação, a discussão e a organização para qualquer atividade? Movimentar e alimentar um exército exige grande logística para muitas pessoas. Você planeja o seu dia? Tzind, você prioriza seu trabalho? Tzind, você pensa nas suas respostas em e-mails ou pessoalmente? Tzind, você negocia. Você preenche detalhes, lê, aposta, troca, prevê ou organiza? Você faz anotações? Você segue regras, você preenche planilhas, você sonha? Tzind, 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 Tzind. A diplomacia das ordens, tudo e qualquer coisa, tudo isso é Tzind. E um dia, quando ele quiser acabar de novo, ele acaba. Mas quando eu disse que essa era a mentira suprema do maior mentiroso, isso também era uma mentira. Tzind é o mais perigoso de todos os deuses, pois a verdade mais sombria de todas é que Tzind é absolutamente insano. Louco! E alguns dos meus potenciais favoritos disso são os seguintes. Tzind está trabalhando com o Imperador para mudar a dinâmica dos 4 deuses apenas pelo bem da mudança. Os dois, o Senhor do Destino e o Vidente Criança, o Imperador, são de longe os mais poderosos prognosticadores, conspiradores e muito alinhados quase como alter egos. Então, o confronto cósmico é um jogo de xadrez ou é mais um balé que fará com que ambos sejam os únicos deuses restantes? Segora, o deus risonho dos Arlequins, está trabalhando com Tzind para destruir Slaanesh. Segora realmente existe? Enquanto Khorne e Slaanesh disputavam Khalum e Shukane, e se o deus risonho não tivesse fugido para a teia? Mas foi arrastado para um canto escuro e capturado por Tzind, que depois passou a se personificar como ele em mais um nível de seu jogo contra Slaanesh. Tzind deve ter previsto a chegada dos Tiranides, o grande devorador. Isso destruiu a mente dele. Ele trama por si só, mas isso soa como um deus não apenas obcecado. As coisas patéticas que os deuses sombrios realmente são. Ou será que é lei que esse grande voyeur, conspirador e manipulador, na verdade, simplesmente desistiu?
Ele vagueia até o seu fim, pois é o único Deus da disformidade autoconsciente o bastante para perceber seus começos e prever e entender seu possível fim. Tzeentch desistiu? Ou ele é o que sempre disseram que ele era, o que deveria ser a expressão máxima do caos e seu ser mais poderoso? Mas Tzeentch pode muito bem estar louco, e acho que sei o motivo. Uma infinidade de razões, é claro, mas a mais importante é que ele é o Deus que tem o maior interesse no Materium, nos acontecimentos do universo. E acho que ele percebeu isso, e acho que é por isso que ele perdeu a sanidade. Ele sabe de tudo, cada pensamento, pois acho que Tzeentch sabe que ele é apenas um reflexo dos nossos piores elementos, nosso mal, nossa inveja amarga e orgulho distorcido. Mas acho que ele também sabe de mais uma coisa, que o mal é sempre, sempre mais fraco do que o bem. Tzeentch é secretamente o mais forte entre todos os deuses do caos, talvez por ampla margem. Ele é o mais autoconsciente. E ele tem medo da humanidade, pois perdeu a sanidade, já que também está olhando através do abismo e, de uma forma muito real, está encarando seus próprios criadores, seus próprios deuses, nós. E nós somos loucos. Assim, ele tem medo de nós. Ele tem medo do que estamos nos tornando. Agora não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Faça! Viu? Obrigado. Obrigado.